Sejam muito, muito bem-vindos ao Vê Se Pode. Hoje estamos extremamente honrados com nossos convidados, Paulo e Débora, que são pais do Dudu, né? Com uma campanha aí em super vigor, né? É isso aí, né? Estamos aqui hoje recebendo vocês com muito amor e carinho, né? E queremos saber de vocês como é que está caminhando essa campanha, como foi o diagnóstico e tudo aí nós vamos decorrer agora para frente, né? Aqui a minha maravilhosa amiga Débora Salomão. Tudo bom, gente? Tudo bom, pessoal? Quero primeiro agradecer a generosidade de vocês, a coragem de vocês, né? Acho que quem é pai e mãe consegue entender um pouquinho, né? Do que a gente está disposto a fazer. E acho que uma coisa que a gente quer falar muito sobre isso também, no caso de vocês, Débora, médica, pediatra, então assim, acho que já com certeza esbarrou em tantos diagnósticos, tantos casos, ajudou tanta gente, né? Tantas crianças, tantos pais, e agora eu acho que tem um peso diferente aí, a mãe que entende um pouco mais, porque geralmente a mãe que não é médica, quando o filho passa por alguma questão, ela vira, né? De alguma forma, ela vai indo, médico vai pesquisando, ela começa a entender sobre termos técnicos. Eu falo, cada mãe é especialista no seu filho. Exatamente. Vira médica, vira... E a gente quer saber de tudo, tudo mesmo, assim, levar essa informação para a galera, para justificar esse apelo dessa campanha. E é isso que a gente vai fazer hoje. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu? A gente que agradece, né, a oportunidade de espalhar mais um pouquinho a nossa história. Com certeza. A honra é nossa, a gente agradece o espaço para estar contando nossa história. Campear mais aí pessoas que possam ajudar isso, né? Essa campanha é tão importante, né? Sabemos que um diagnóstico de uma doença rara como essa é um momento difícil, né? Mas como foi esse processo do diagnóstico, né? De entender primeiro o que estava acontecendo com o Dudu, aonde vocês foram, né? Para buscar esse diagnóstico. Eu tenho uma pergunta antes disso, eu acho que pode bater. A gente usa o termo doença ou condição? Ou tanto faz? Tanto faz, na verdade, né? É uma doença genética, é um erro genético, né? O Eduardo herdou um gene meu alterado e um gene do Paulo. Nós não temos sintomas, mas nele, como ele herdou os dois genes, ele apresentou sintomas. Entendi. Acho que a gente pode começar por aí. Como vocês entenderam? Você percebeu como médica e como mãe junto alguma questão? Como é que foi? Eu percebi logo de cara, né? Nas primeiras semanas de vida, eu já vi que tinha alguma coisa errada com ele, né? Porque realmente a gente vê tantas crianças todos os dias, a gente tá cansado de saber o que é normal. Quando a gente se depara com alguma coisa que tá diferente, a gente sabe que tá diferente, né? Pode, às vezes, a gente não ter a resposta ali na hora, não saber exatamente o que se trata, mas a gente sabe que tem uma coisa diferente. E aí, nos primeiros meses, acho que a gente já espera que... Uma das primeiras coisas que a gente espera que a criança apresente é a interação social, que ela sorria, que ela olhe no seu rosto, que ela tente conversar, emitir alguns sonzinhos. E ele não fazia nada disso, ele não tinha interesse no nosso rosto, ele não sorria, ele era uma criança muito, assim, sem expressão. Com o passar do tempo foram vindo outras coisas, ele demorou para sustentar o pescocinho, ele demorou para sentar, ele demorou para engatinhar. E logo que ele começou a ter dificuldade de sustentar o pescoço, sentar, a gente já viu que tinha uma coisa mais séria realmente acontecendo. E no início a gente até pensou que às vezes poderia ser até um caso de autismo, né? Porque ele não tinha muita interação social, mas quando começou a ter muita dificuldade motora, a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente mesmo, alguma coisa mais séria. E aí a gente foi levando em vários especialistas, neuro, fisioterapeuta, geneticista. Fizemos uma saga, né, de exames. Um ano de saga, né? Em um ano sem fechar sem o diagnóstico. Até que a gente conseguiu que o geneticista pedisse o exame pra gente, né? Um exame chamado exoma, que faz um detalhamento, né, da genético da pessoa. E lá veio que ele tinha essa alteração genética, né? Que se chama paralisia espástica tipo 50, SPG 50. Só para eu entender, esse é tipo o mesmo exame que hoje nutrólogos sempre pedem para que você faça
um exame... É parecido, assim, às vezes você pode pedir voltado para um gene específico, você pode pedir uma avaliação mais ampla, Entendi. né? Tá. Mas é o mesmo princípio desses testes genéticos que a gente faz. Essa doença, ela, pelo que eu vou falando e vocês vão me corrigindo se eu estiver errado. São 100 casos no mundo. Em torno de 100 casos que se sabe que tem, né? Porque Sim, como é uma doença muito difícil de se diagnosticar, ela começou a ser descrita mais ou menos lá em 2016, antes não... Já existia, claro, né? Mas ainda não tinha definida essa doença que era... Então, o médico lá da Harvard, Dr. Darius, que descobriu essa doença, e de lá para cá ele vem catalogando casos de vários lugares do mundo. A gente esteve lá com eles quando a gente recebeu o diagnóstico. Fomos até eles e eles nos disseram na época que teria em torno de mais ou menos 100 e poucos pacientes catalogados. É muito provável que crianças nasçam, cresçam e tenham até morrido com um diagnóstico de deficiência. Entendi. Sem saber saber o que era. Muito com uma paralisia cerebral, né? Isso que de uma evolução um pouco mais lenta. O Dudu... Então pode ser que muitas crianças tenham tido esse diagnóstico e não foram investigadas e na verdade tinham um problema genético. O Dudu é o único caso no Brasil diagnosticado? Quando a gente recebeu o diagnóstico, o pessoal, né, do estudo falou que ele era o único que eles tinham tinham catalogado, né, o único brasileiro. Depois que a gente começou a campanha, nós descobrimos 2 adolescentes que entraram em contato com a gente. Então tem mais 2 adolescentes em Minas. Diagnosticados também, né? Que tiveram um diagnóstico recente também, né? Mas infelizmente, como eles já são adolescentes, eles já estão mais comprometidos, né? Então não tem benefício em receber a medicação. Entendi. Como medicação. Eles não são elegíveis para o estudo. Para eu saber aqui, qual é o nome dessa doença? A sigla é SPG50, né? Essa é uma paralisia espástica tipo 50. Paralisia porque aos poucos eles vão perdendo os movimentos, né? Começa nas pernas, depois vai evoluindo para os braços, depois para o restante do corpo. E espástico porque ele vai ficando enrijecido, endurecido, né? E tipo 50 porque são mais de 100 tipos de paralisias espásticas. A dele especificamente é os 50. Existe graus dentro da doença? Existe, dependendo do gene que tiver alterado, é um tipo de paralisia espástica. A dele altera um gene chamado AP4M1. Então, dependendo do gene que tiver alterado, que causar as alterações, eles dão um nome, um tipo específico para paralisia. E cada uma tem uma evolução um pouquinho diferente. Alguns acometem mais a parte cognitiva, outros menos, outros mais a parte só motora, né? A doença do Eduardo, infelizmente, ela é uma doença um pouco agressiva, né? Um pouco mais agressiva, porque ela começa muito com a parte motora. E vai evoluindo, né, com perda da fala, da habilidade cognitiva também. Então, das SPGs é uma das mais graves, das mais né? agressivas. Felizmente. Paulo estava contando pra gente o princípio aí da saga, né? Repete pra gente, por favor. A gente estava conversando fora do ar, né, na verdade. Tentando entender um pouquinho toda a história. Como a Débora disse, né? Ela sempre teve essa pulga atrás da orelha. Acho que o fato dela ser pediatra acelerou muito o diagnóstico, né? Se não fosse, talvez a gente teria demorado um pouco mais, é um diagnóstico difícil. Eu mesmo, como pai, não sou médico, ficava naquela negação, né? De não, deve ser não é nada, ele só está atrasado, ele vai alcançar as outras crianças, vai ficar tudo bem, né? É a esperança da gente, né? Mas como ela disse, as coisas foram ficando mais claras, a gente começou a investigar problemas que a gente conhecia, né, como o próprio autismo, e tinha sinais de autismo, mas eu mesmo, sem ser médico, chegava a falar para ela, né, Débora, que ele tinha sinais que não batiam com o autismo. À medida que o tempo foi passando, esse diagnóstico foi se distanciando mais, né? Ao mesmo tempo que ele tinha essas dificuldades motoras que ela disse que não são características do autismo, ele passava a ter habilidades sociais, ele interagia com a gente de uma maneira que não batia com o autismo também. Aí eu acho que um dos marcos que acendeu ainda mais sinal de alerta pra gente foi aquele dia horrível, né? Que ele teve uma convulsão grave. Depois a gente foi descobrir que é uma característica da doença, eles são vulneráveis à convulsão. Hoje ele é medicado contra isso, mas ele ficou 1h30 convulsionando, tomando diazepam na veia no hospital e não voltava, e foi pra UTI, foi um dia horroroso, né? E a gente já estava ali na
na luta para diagnosticar, e acho que foi quando viu que tinha alguma coisa muito errada acontecendo mesmo, e quando veio esse exame, né, que a gente demorou a ficar pronto, o exame, além de ser um exame difícil, ele demora uns 60, 90 dias para ficar pronto, a gente tinha aquela ansiedade, Angustiante. mas nunca imaginava que seria nada, nem 1% de tão horrível do que foi, né. Lembro muito a Débora, por ser médica, a irmã dela também não esperaram a consulta médica para ouvir o diagnóstico, né? Já foram lá na internet, pegaram, nenhuma das duas sabia o que era SPG50, foram pesquisar e aquele clima foi ficando tenso na casa e a gente que não sabia o que estava acontecendo e foi horrível, né? Quando, à medida Foi que elas pior dia, estudavam né? e viam a gravidade da coisa. E nem me lembro bem com detalhes do dia mais, talvez seja um mecanismo de defesa, não me lembro até que ponto vocês nos explicaram no primeiro momento, ou se vocês só se aprofundaram nos estudos, né? Até que, acho que não sei se era uma semana ou quanto tempo depois, a gente teria uma consulta com um médico, a gente passou também com um geneticista muito famoso lá em São Paulo, que até é dono do laboratório que fez o exame, ele inclusive laudou. Mas aí nessa semana, no que a Débora corria atrás de alguma informação, foi quando ela encontrou a informação sobre a existência de um tratamento lá nos Estados Unidos, né? Que foi a pequena luz de esperança naquele momento que a gente estava... eu até falei uma coisa na internet outro dia, teve muita gente que comentou que não entendeu, porque eu disse que naquele momento o nosso mundo morreu, né? Muita gente não me entendeu bem, mas eu disse que naqueles dias nosso mundo morreu porque nós perdemos toda e qualquer alegria de viver naquele momento, né? A vida ali acabou. Naqueles dias até que a gente descobriu que havia ali um tratamento que poderia salvar nosso filho. E por sorte, graças a Deus, ela mandou um e-mail para as equipes, né? Tanto a equipe de Harvard, que estuda a história da doença, quanto a equipe da Elpida, que desenvolveu a medicação, e eles nos responderam muito rapidamente, né? Acho que de um dia por outro a gente já estava em contato numa call com o CEO da empresa, que é o Terry, né, o pai do primeiro menino tratado, e a gente já estava começando a encaminhar o tratamento. E foi o que nos salvou, porque na consulta médica, como o médico não conhecia, eu ouvia a pior coisa que um pai poderia ter ouvido na vida. Por sorte, a gente já tinha uma esperança. Que aqui no Brasil eu ouvi que esse filho seu não tem o que fazer, e se quiser ter outro, cuidado, porque pode acontecer de novo, foi o que eu ouvi. E eu sempre falo, não me aguento e falo, né, que para finalizar, eu ouvi um médico dizer que tem gente que fala que Deus só manda isso para quem consegue aguentar, né? Eu não acredito muito nisso não, mas talvez isso te conforte. Foi o que nós ouvimos aqui. Né? Quanta empatia. Por sorte, nós já tínhamos uma esperança, né? Porque se não tivéssemos, acho que realmente, não sei se a gente se ergueria. Né? A gente já tinha contato com a equipe lá nos Estados Unidos, ainda não tinha encaminhado tanto, mas já havia uma esperança. E aí começou essa luta para tratar o Eduardo. Um adendo dentro disso, é importante que vocês saibam que essa campanha é maravilhosa, né? Eu sei que não é só para o Dudu, né? E saber também que a internet ela é uma terra sem leis, né? Então todo mundo fala o que quer e não quer saber assim profundamente o que está acontecendo na vida da gente, né? E eles realmente vou magoar. É essa a história, né? Então, se não te entenderam, é porque realmente a empatia tá faltando aí, né? Sim, mas eu até menciono isso porque chegaram a me perguntar, né, lá nas mensagens, o que você quis dizer, não entendi. E eu nunca cheguei a responder, para falar a verdade, mas para cada pessoa que eventualmente mandou uma mensagem que não foi tão legal, são 100 que mandam milhares, orações de pessoas nos apoiando, graças a apoio, Deus. Graças a Deus. Eu acredito que a maior parte das pessoas são boas mesmo. Existem umas que não são, mas existem. Acho que a única parte boa disso é que a gente está passando, é a gente ver quantas pessoas boas ainda existem no mundo. Né? Que dava esperança pra gente. A gente estava aqui tava olhando aqui a pauta, o roteiro, e aí a gente tem um aqui que a gente fala sobre o impacto na vida familiar, né? Mas o Paulo falou, né? O mundo desaba, seu chão sai dos seus pés. Você não passa a viver na incerteza, né? É muito
difícil você viver com essa incerteza, né? Como vai ser o futuro dele, né? Será que ele vai evoluir desse jeito que é esperado para a doença? Será que a gente vai conseguir um tratamento para ele, né? E todo dia a gente vê ele já com as dificuldades que a doença vai trazendo, né? Apesar de ele estar ainda numa fase inicial, ele já tem algumas dificuldades mesmo. E a gente só quer que isso pare logo, que ele possa se desenvolver, né? Então, pensar no futuro é muito doloroso, assim. Acho que até evita, né? A gente não consegue mais, você não consegue fazer planos mais, né? Você só vive um dia de cada vez. A gente, falando da época do diagnóstico, né? Naquele momento a gente estava no meio da incerteza, né? Hoje nós já estamos no momento de esperança. Uma luz, né? Hoje a gente já sabe que um dia a gente vai tratar o Eduardo. É só questão de tempo. Deus quiser e graças a tanta gente nos ajudando. Sim. A gente precisa que seja o quanto antes, porque a doença dele, a medicação, ela para a evolução da doença. Ela não recupera o que ele perdeu. Então, a cada dia que passa, meu filho perdeu alguma coisa que ele não vai recuperar. Mas a gente tem essa certeza que ele vai ser curado e a gente vai estar lutando até esse dia chegar. Só que naquele momento graças a Deus, foram poucos dias, mas naqueles dias que a gente não sabia da existência da medicação, aí sim, a gente não conseguia ver uma alegria no futuro próximo. Aliás, nenhum futuro, nem próximo, nem distante. Mas quando surgiu a notícia de que não existe um tratamento, aí voltamos a deixar a esperança entrar, né? Mas o diagnóstico em si, ele destrói totalmente o pai e a mãe. É uma coisa absurda. Eu falo que eu estava preparada para muitas coisas na maternidade. Eu me preparei para tudo, mas para receber um diagnóstico mas desse, a mãe gente jamais se se prepara. Não faz o menor Você sentido. jamais está preparado para receber um diagnóstico desse. O Dudu hoje está com 2 anos, né? Isso, ele vai fazer 3 daqui a 3 2 anos. meses. Tá. A progressão da doença, ela, desde o diagnóstico, foi rápido? O que hoje o Dudu tem como sintomas dessa doença, não? Então, hoje ele é uma criança de quase 3 anos, né? Que ele ainda não anda sozinho, ele anda com andador, ele não fala, ele só gesticula, ele aponta, ele se comunica muito bem. A gente que convive com ele, a gente sabe exatamente o que ele quer, mas ele não fala. E ele entende totalmente o que a gente fala, ele interage com a gente, mas ele não fala. E a esperança é que quanto antes ele tome a medicação, ele possa desenvolver melhor essas habilidades de andar, inclusive de falar. Tem crianças que foram tratadas que agora já estão começando a ler. Isso assim, é um ganho imenso, né? Um ganho de qualidade de vida imenso. Então, assim, a gente não sonha com ele passando, por exemplo, num vestibular, uma coisa assim. A gente só quer que ele tenha uma vida boa, com qualidade, né? Que ele não fique definhando numa cama. Que é o fim da doença é esse, fica numa cama, vegetando. Ele não pode deixar isso acontecer sem fazer nada. Um exemplo que eu sempre tenho dado para quem pergunta, só que só vai ver quem vai entender melhor quem vê em vídeo, né? Mas uma criança normal, típica, ela tem aquela curva de desenvolvimento que é um foguete, né? Ela desenvolve muito rápido. Eu faço, para quem tá só ouvindo, eu tô fazendo com a mão um foguete. O Eduardo, o foguetinho dele sobe, só que ele sobe mais devagarinho. Ele tá se desenvolvendo. Mas as terapeutas deles falam, olha, ele ganha, ele tá desenvolvendo, mas tem alguma coisa que puxa ele para baixo. É isso. Só que sem o tratamento, em uma certa idade, essa curva vai cair. Aí o foguetinho vai começar a cair. E é o que a gente tem que evitar de qualquer jeito. Eu acho que é um ponto interessante. Se eu estiver errada, vocês também me corrijam, por favor. Quem estiver ajudando nessa campanha vai estar ajudando o Eduardo e mais quantas crianças? Mais 7 crianças. Mais 7 crianças. E a ciência também, né? Vai estar ajudando muitas o mundo, outras de uma forma geral, né? O mundo e muitas outras crianças que vão ser diagnosticadas, porque doenças genéticas não tem como você prevenir. Você não sabe quem tem, quem não tem um gene alterado. Então, muitas outras crianças com essa doença vão surgir e agora com o acesso ficando mais fácil, cada dia mais fácil, esses exames, vão ser mais crianças diagnosticadas. Inclusive, um ponto que a empresa trabalha também é poder incluir esse teste no teste do pezinho. Olha, porque se a criança for tratada logo ao nascimento, a recuperação dela é 100% melhor, né? Então, quanto antes ela puder ser tratada.
Para que isso aconteça, a medicação ela tem que ser aprovada. Para que ela seja aprovada, ela precisa de pacientes teste. Então, nós somos o paciente teste. O Eduardo é um deles, né, junto com outras 7 crianças de vários lugares do mundo. A gente está aceitando não só colocar nosso filho num teste, né? A gente sabe que os resultados até hoje foram ótimos, graças a Deus. Para o bem dele, mas também para o bem de outras crianças que vão vir aí, né? Vamos falar sobre valores, que eu acho que é importante, Sim, né? interessante. Explica pra gente. Quanto vocês já arrecadaram? Quanto que a gente ainda precisa arrecadar? Para o pessoal ficar mais atento. Bom, então... E datas também, porque Sim. existe uma data específica também para esse dinheiro Uhum. vir, não é? Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente foi nessa luta e em maio de 2024 a gente conseguiu estar em consulta com os médicos responsáveis por fazer o tratamento. Eles tinham a previsão de poder começar a aplicação entre junho e agosto do ano passado, de 2024. Uhum. Porém, eles não conseguiram o financiamento todo necessário para fazer a última fase de testes. Então, esse tratamento precisou ser adiado. Eles já haviam aberto uma nova data, né? Porque os hospitais, eles têm agenda, eles têm muitos outros estudos ocorrendo também, né? Então, não é qualquer dia que eles podem receber a gente. Então, eles tinham reaberto a agenda para janeiro de 2025. Nós não conseguimos, né? Infelizmente, a verba para começar em janeiro. Eles reabriram, então, a agenda para entre maio e junho, mais ou menos, de 2025. Mas, para isso acontecer, ainda faltam 3 milhões de dólares. Né? Hoje, na cotação atual do dólar, dá uns 18 milhões de reais. Quando a gente teve essa notícia lá em julho do ano passado, que não teria possibilidade de começar logo a arrecadar as medicações, nós e as outras famílias optamos por fazer uma arrecadação por nossa conta própria. Não é que a gente é obrigado a isso, não é que a gente está pagando pelo remédio, a gente não está comprando um remédio, a gente está incentivando a finalização de um estudo. Para que tanto os nossos filhos quanto as futuras crianças com essa doença possam se beneficiar também. Eu e o Paulo, a gente ficou assim, meio paralisado por uns dias, digerindo né? a situação. Porque a gente tinha uma certeza que estava tudo certo para agosto. Aí veio aquela notícia que faltava dinheiro, né? E aí a gente foi levou um baque. Um tempo para... Mais um. Mais um baque, pesado. Tem mais de um ano que a gente está juntando cacos e quebrando de novo e junta mais um pouco, mas estamos indo. E a gente vai continuar indo. Mas aí, quando a gente começou, a gente já havia uma arrecadação em outros países em curso, né? E a gente está todo no mesmo barco. São 8 crianças que precisam que essa medicação seja aplicada e não existe cotas, né? É tudo ou nada, tudo no mesmo barco. São 3 milhões para que 8 crianças recebam, 3 milhões de dólares, né? Na época, convertendo em reais, faltavam 11 milhões de reais. Foi quando a gente começou por aqui. E faltava esse valor de 11 milhões. Que é o que a gente divulgou no início, né? 11 milhões que era o que faltava para completar os estudos. Sim. E com o que a gente já tem arrecadado aqui no Brasil, mais um pouco que arrecadaram lá, hoje falta em dólar algo em torno de 1.300.000, que vai dar, dólar tá, não sei quanto está hoje, quase 6 8 reais, milhões quase de 8 reais. milhões de reais, entre 7,5 a 8 milhões de reais. É o que falta hoje para que esse estudo aconteça. E como a Débora falou, a gente tem o melhor dos cenários, conseguir arrecadar esse valor até maio, porque o tratamento ele ocorre no Instituto Nacional de Saúde americano, que é um instituto federal que recebe verba do governo americano, e ele desenvolve tratamentos genéticos dos mais variados. E esse tratamento que o Dudu vai receber, ele é muito complexo, tanto que eles não conseguem nem tratar mais de uma criança por mês. Ele demanda uma estrutura muito grande para acontecer. É como se fosse um transplante de DNA. Então, eles têm que fazer toda uma programação. São 8 crianças, a gente está falando de 8 meses de uma criança por mês. Programação do hospital para fazer isso. Aí, quando ela fala de janela de oportunidade, se chega em maio, por exemplo, e foi o que aconteceu em janeiro, não tem o dinheiro para começar, eles vão usar essa estrutura para outro tratamento, que provavelmente vai levar meses, e quando terminar esse outro tratamento, abre de novo para nós. E aí a gente tem que ficar esperando meio que na fila, vamos dizer assim. E por isso que o melhor cenário é conseguir até maio. A doença vai só avançando, né? E as crianças vão piorando
É uma luta contra o tempo mesmo. Uma dúvida que surgiu aqui comigo agora, por exemplo, para que o governo pudesse apoiar a causa de vocês, o medicamento precisa estar homologado em venda para que ele possa comprar, não é Ele isso? precisa ser não só aprovado pela Anvisa americana, que é o FDA, como pela Anvisa brasileira, né? A Anvisa nossa. Infelizmente, a justiça aqui, ela tem sido cada dia mais restritiva com relação a isso, né? Entendi. Nesse caso nosso é especialmente difícil porque a medicação nem está à venda ainda, nem nos Estados Unidos ela está à venda. O que, para o governo ajudar a gente aqui hoje, ele teria que entrar como parceiro do governo americano nesse estudo. O que seria maravilhoso. Não vou dizer que a gente não tentou de todas as formas estudar isso, mas obrigar o governo a fazer isso juridicamente é impossível. Já consultamos muita gente. Bom, acho que assim, o mais importante aqui para as pessoas entenderem é que essa campanha vai beneficiar 8 famílias neste momento, 8 crianças, e vai ajudar a financiar uma pesquisa, né, e salvar outras vidas pela frente. E tudo isso justifica o fato da medicação ser muito cara, né? Acho que é importante a gente frisar isso também, porque quando fala 11 milhões de dólares, é muito dinheiro, né? Sim. Então, existe um porquê. Toda medicação, quando ela vai ser desenvolvida, ela demanda um investimento muito grande. Independente dela ser uma medicação genética, por cardiologia, ela demanda um investimento muito grande. As indústrias, elas só investem naquilo que elas veem que vai ter lucro. Então, elas querem investir demanda, né? num medicamento. Quanto maior demanda for, né, um diabetes, uma pressão alta, uma coisa que muita gente tem, são os medicamentos que têm mais investimento. Os medicamentos para doenças raras, infelizmente, as empresas farmacêuticas não têm interesse, porque são pouquíssimas as pessoas que vão se beneficiar. Então, eles vão produzir poucas doses com um valor muito alto. Eles não conseguem diluir esse investimento, né, num volume grande de produto, né? Então, por isso que é tão caro. A tecnologia envolvida ela é muito complexa também para desenvolver esse tipo de tratamento, né? E é por isso que, no fim das contas, fica tão caro, né? Não só a doença do Dudu, mas como outras doenças também que são genéticas e já tem tratamento. Por exemplo, a AME, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne. Já tem tratamento para essas doenças, mas eles ainda custam muito caro, algo em torno mesmo de 18 milhões de reais, 3 milhões de dólares uma dose, né? Aqui a gente está falando de 3 milhões de dólares para tratar 8 crianças, né? Então, apesar de ser muito caro, ainda vai beneficiar mais crianças ainda. Diluído no mundo inteiro não é nada, né? Para o bolso de cada um. E aí eu chego num ponto que até eu vi vocês mencionando alguns dias atrás, se 450 mil pessoas doarem 20 mil reais, vocês alcançariam o valor que é necessário hoje, né? 20 reais. Naquele Exatamente. 20 reais, né? Uhum. Hoje nem Hoje gasta nem tudo precisa nem isso, ser né? 20 reais, Conseguindo dar pode um pouco ser mais. 15 reais. Alguns podem doar mais, deveriam fazer, e Claro. quem pode doar R$1 que doe, né? Então, eu acho importante que as pessoas façam isso, né? Independente do valor doado, Ele vai fazer diferença. É o que a faz gente sempre diferença. fala. Não pense assim que a sua doação ela não vai fazer diferença. Faz. Ela sendo pequena, ela vai fazer sim. Se você juntar um pouquinho seu, um pouquinho do outro. Sim, que seja 1, 5, No final, 10, a o que gente pode chega. dar 100, o que pode dar 1.000, o que pode dar 100 mil, né? Ou mais, que muitas pessoas podem, né? Que façam isso, né? Porque é tão importante, né? A vida de uma pessoa, né? E no contexto do Dudu, que traz esse parâmetro geral de um mundo, né? Gente, é do que ciência, tá vendo. pesquisa. Essa campanha é diferente. E com o desenvolvimento desse tratamento, vai ser possível desenvolver para outras doenças também, porque usa-se a mesma tecnologia para tratar diversas outras doenças genéticas. Então, a gente não está falando só da SPG 50, a gente está falando da possibilidade de tratar muitas outras doenças raras, que hoje não tem tratamento, que tem famílias aí desenganadas, e que um dia elas vão poder ter esperança de tratar os seus entes queridos também, né? Então,
como você falou, é uma campanha diferente mesmo, né? Esse, inclusive, é um dos nossos objetivos de vida hoje em dia, né? Porque ninguém merece passar pelo que a gente passa. Uhum. Nem a pior pessoa do mundo merece ouvir que vai ter o filho definhando na sua casa dia após dia. Você vai ser telespectador privilegiado do seu filho para uma cadeira de rodas e depois ir para uma cama e depois estado vegetativo e no final ali para os 20 e poucos anos, que é a época em que os filhos de todo mundo estão no auge da vida. Saem de casa. Eu pensava isso semana passada, né? Eu luto para não ter que enterrar meu filho um dia. Já pensou? Exatamente. Eu não sei se você é mãe, Débora, fiquei com a impressão que é, né? Eu sou. Já, Meu filho saiu de casa há você pouco, também não, né? inclusive. Já imaginou você ter a certeza de que um dia vai enterrar seu filho? Não. Ninguém merece gente, ouvir acho que ouvir nenhum isso. pai, nenhuma mãe. Né? Não é a ordem natural. Pensa nisso. Muitas pessoas, infelizmente, passam por isso, mas você saber que vai passar por isso, ninguém Ser merece. anunciado, né? Exato. Então a gente luta para isso. E depois, como ela disse, a gente conversava, só paralisias espásticas tem mais de 100 tipos, a nossa é 50. Essa medicação desenvolvida, ela pode ser adaptada para várias outras. E tem tantas famílias que passam pelo que a gente passa sem nem saber que tem recurso. Isso pode depois, como você mesmo disse, beneficiar muitas pessoas. A gente espera, quem sabe, no futuro. Hoje, com essa campanha, a gente está tendo acesso a muita gente, conhecendo muita gente. Quem sabe a gente possa até trabalhar depois para que essas coisas aconteçam. É o que a gente quer, como objetivo de vida. Uma porque ONG aí, né? É o que a gente quer. a gente pensa, né? Ainda não tivemos tempo de criar associação formalmente, mas está nos planos, né? A Associação dos Beija-Flores do Dudu, a gente usa esse jargão, não sei se vocês já chegaram a ver, né? Até pensando também em ajudar depois, porque a dor que a gente sente o tempo desamparo, todo, né? Quando no caso de uma doença, de uma Angustiante, condição rara, né? há um certo desamparo, né? De pessoas, até que você consegue encontrar pais que vivem muito a mesma solitária, situação. é uma luta solitária mesmo. É uma oportunidade para a galera realmente fazer a diferença. Eu queria mudar o rumo dessa conversa. Diga. Antes da gente voltar e dar as informações para a galera, os caminhos para como eles vão conseguir doar, eu queria que vocês falassem assim, qual a melhor característica do Dudu? Dudu, Individualmente. ele adora viver. Ele é uma criança que ele tem sede de viver, de explorar. E ele adora brincar com a gente, aprontar. A gente fala que ele adora um mal feito, né? Ele adora ver a gente se atrapalhar. E ele tem muita sede de viver, de explorar, de ver as coisas, de testar as coisas. E a gente só quer que ele continue assim, que ele possa experimentar o mundo da forma como ele... Hoje ele já ama fazer isso, né? Então... E aí, Paulo? eu ia falar risada. É a mesma coisa que você falou. Tem uma risada é a melhor risada do mundo. maravilhosa. Ele é um fanfarrão. Do jeito dele, com as limitações dele, com dificuldade ainda para se levantar, para andar, explorando o mundo ali, engatinhando ainda, mas é muito feliz o Eduardo. Uma das coisas que nos deixa um pouco mais felizes é que nós dois estamos lutando e sofrendo, mas ele, do jeitinho dele, ele tá feliz. Ele enquanto é a uma gente criança luta muito por feliz. ele e vamos resolver esse problema, ele é feliz enquanto isso. Maravilhoso. Paulo, se o Dudu pudesse deixar alguma mensagem, o que ele diria? Nossa, essa pergunta eu nunca ouvi. Você quer responder primeiro, né? Eu acho que ele diria, né, que eu preciso de vocês, né? Não esqueçam de mim, né? Entre ele, né, definhar e eu ter um desenvolvimento brilhante pela frente. Então, Essa é a quando mensagem. você se perguntar se a sua doação não vai fazer diferença, eu tenho certeza que vai fazer. Lembra do Dudu, ele vai fazer diferença sim. Essa é a mensagem que o Dudu precisa dizer, né? Eu me surpreendi porque eu tentei refletir por outra forma, né? Sobre a forma do Dudu ser. Eu acho que, resumindo isso que a gente falou, da personalidade do Dudu, a frase curta dele seria talvez algo como: a vida vale a pena ser vivida, porque ele ama viver a vida, e aprontar, e brincar, e rir, e explorar, e natureza. Dudu é uma criança que raramente ele gosta de brinquedo, ele gosta de explorar. Se ele tivesse aqui, ele já tinha destruído isso aqui, já teria subido em tudo. Que delícia! Mexer em Mexido tudo. em tudo, né? Ele é um explorador. Então, acho que a frase dele é que a vida tem que ser vivida.
Ai, complicado, né? Difícil. Mas eu vou voltar nesse assunto. Eu acho que é uma oportunidade, assim mesmo, para você que tá ouvindo, para você que tá assistindo nosso podcast. É uma oportunidade para você fazer a diferença na vida de 8 famílias aí e na ciência, né? Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Sim. O mundo. A gente não tá nem falando de Patos, a gente tá falando de Minas, a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando do mundo. Então, Isso mesmo. acho que às vezes a gente conhece pessoas ou tem amigos e às vezes tem um comentário, eu queria tanto poder ajudar, eu queria tanto poder fazer, eu não sei por onde, não sei onde eu vou. Pronto, resolvemos o problema de vocês. Sim, as pessoas também precisam se interessar como ajudar, né? Ir atrás. Mas é importante que vocês frisem, falem novamente como pode ser ajudado, né? Tem o perfil, né, no Instagram, tem também a chave do Pix, né? E a vaquinha. E tem a vaquinha também, né? Tem importante PayPal que vocês... agora, né? Pra temos PayPal. quem tá fora do Brasil. Era uma coisa que pediam muito pra gente. Ótimo. Muito bom. E como você falou do perfil, ajuda muito não só financeiramente, porque a gente falava agora há pouco, né? 8, 9 milhões de reais é muito dinheiro, a gente sabe disso, mas 15, 20 reais para 400 mil pessoas já não é tão difícil assim. Não. 400 mil pessoas, a gente já falou isso no Instagram, é muita gente. Só que se você pegar que o Brasil hoje tem 210, 220 milhões de pessoas, então 400 mil pessoas é 0,5% da população brasileira. Pouquíssimo. É a metade Então, de Uberlândia. Né? Exato. Então, além do financeiro, a pessoa que compartilha o perfil, que conta a nossa história, compartilha com 5 amigos, a gente sempre pede isso, compartilha o perfil do Dudu com 5 amigos e pede para eles compartilharem também, que essa Corrente, né? Exatamente, é o que vai salvar o Dudu. Essa corrente é muito importante vamos talvez pulverizar esses 400 mil, que seria 15, em mais, que cada um doe 5, Sim. e isso vá para frente imediatamente, né, gente? 5 reais todo mundo tem, gente. Pelo amor de Deus, sabe? É muito fácil a pessoa tirar os 5 reais ali. Eu sei que tem gente que realmente não tem eu ia nada, falar mas isso. assim... mas muitas pessoas têm mais do que 5 para que isso vá à frente e se resolva muito rápido. Bom, a gente vai deixar aqui nos caracteres todas as informações, né? O link, perfil, PayPal e o Pix. A gente espera muito, muito, muito que isso possa... Que esse podcast hoje, esse episódio possa ter sido um podcast de informação, né? Que eu acho que é muito importante. Informação nunca é demais. E de empatia mesmo, assim, né? No sentido do próximo Sim. e do mundo. A verdade é vontade de abraçá-los mesmo, assim, porque eu sei, obviamente não sei o que vocês estão passando, né, na realidade, né, porque a vivência do dia a dia, né, dessa ansiedade, da angústia, só vocês sabem a realidade disso, né, mas a empatia que existe, ela precisa existir de uma forma gigante para que as coisas aconteçam, né? É dessa forma que a gente caminha. Eu quero agradecer de novo, assim, dizer que eu tô muito impressionada com a coragem, com a força. Nossa, estamos Fiquei muito assim, emocionada também. Eu também. Extremamente lisonjeados com vocês dividirem essa história conosco aqui. Que é muito importante isso. E realmente não é só para o Dudu. Não é só para o Dudu. Se as pessoas entenderem isso, porque isso pode acontecer na minha família, na minha casa, na casa da Débora, na casa de qualquer pessoa. Então, se as pessoas entenderem dessa forma, porque é um desenvolvimento de um tratamento, vamos entender dessa forma que as coisas caminham mais fáceis, né? É isso. A gente quer agradecer também a vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada, né, por nos receber. Eu queria que vocês, de alguma forma, deixassem informações do que vocês
acham que seriam importantes, né, nesse momento para o Dudu, para essa campanha, que é muito importante. Realmente é muito importante essa campanha. E também uma mensagem para outras famílias, Sim. né? Que passam por condições parecidas, situações parecidas, e às vezes precisam, de fato, de um apoio, de um acalanto. Inclusive, muitas famílias, até de outras doenças raras, né? Vêm nos procurando, a gente tenta ajudar da forma que a gente pode, encaminhando para um especialista. O que a gente pode fazer, a gente tem feito, né? A gente espera poder, no futuro, fazer mais, através de alguma associação, alguma ONG, a gente tem muita vontade mesmo, né? E eu gostaria de dizer, assim, para essas famílias que estão passando por algo parecido, que não desistam, né, do seu filho. Tem muita coisa que pode ser feita. Hoje em dia tem muitos tratamentos sendo desenvolvidos. Vão à luta, pesquisem, né? Não se conformem, não haver nada para ser feito. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer por eles. E que precisarem, né, pode nos procurar através da nossa página Cura para Dudu no Instagram. Nós sempre respondemos, todo mundo que nos procura lá. E lá tem todas as informações também de como nos ajudar, como doar, né? E vocês encontram tudo lá. Eu ouvi de um dos maiores geneticistas do Brasil que meu filho estava desenganado, e enquanto havia um tratamento disponível. Então a Débora falou uma verdade, né? Nunca desistam de lutar pelos filhos. Eu falo que por mais difícil que seja essa caminhada nossa, nunca houve escolha. Sempre me perguntam, como vocês conseguem? Não tem escolha, não existe alternativa, né? Se existe uma chance, a gente vai caminhar rumo a ela até chegar, não existe outro caminho, não existe desvio desse caminho. E é isso, a gente agradece muito pelo espaço, pela oportunidade de contar a história e pedir a ajuda das pessoas. Como a gente falou aqui, o que a gente precisa, infelizmente, é de dinheiro mesmo. A forma direta de ajudar é pela chave Pix, é pela vaquinha e pelos meios de doação. Ou a gente está sempre fazendo eventos para quem está aqui na região, né? Quem é de Patos, de Carmo, Serra do Salitre, a gente vai fazer evento para todo lado aqui. A gente sempre tem evento. Que também ajuda muito, graças a muitas pessoas generosas, a gente sempre tem eventos. E como a gente falava agora há pouco, espalhando a palavra também, né? Nos ajudando a chegar em mais pessoas, compartilhando. Eu falo que eu já fiz até um manualzinho de como ajudar o Dudu. Quem já ajudou de todas as formas, já doou, já compartilhou, já fez tudo, tira uma vezinha por semana ali, vai lá no nosso Instagram, compartilha de novo um vídeo, comenta alguma coisa, porque a gente sabe que o Instagram acaba considerando isso na hora de entregar o conteúdo para mais gente. Nos ajude a manter a história do Dudu viva no Brasil e a gente logo vai chegar. Antes de finalizar aqui, vocês já conseguiram o apoio de alguém do meio artístico de expressão nacional? O mais expressivo que a gente conseguiu foi o Fabiano Menotti, né? Que fez doou um vídeo violão pra gente autografado, fez um vídeo. Ana Castela, né? Também doou um chapéu que nós vamos leiloar em breve, também autografado. Tá com a gente. Tem a camisa autografada pelo Neymar, do Temos Santos, camisa do Neymar. Né? Ele mandou pra gente a camisa antes de anunciar que ia pro Santos e eu acho que ele já sabia. Eu recebi essa camisa. Santista lá, minha camisetinha do Santos. Eu te vendo ela. Você que vai comprar. A gente pode negociar. Quero muito poder. Eu recebi essa camisa do Santos autografada e pensei assim, foi através de um parente da Débora que conseguiu chegar nele. Ele tava lá na Arábia ainda. Foi no ano passado, não tinha essa notícia ainda. E eu pensei, gente, por que não me mandaram no Brasil? Onde que eu vou achar um santista? Aí... Achou, Débora. Não que não tenha, mas eu pensei, eu tô em Minas. Aqui, como é que eu vou achar os torcedores do Santos lá pra leiloar isso aqui, seja lá como Você for? tem seus primos árabes ali, pode mandar pra eles. Aí, de repente, me anunciam o Neymar no Santos. Eu pensei, Nossa, eu pensei momento, hein? o danado já sabia que vinha pro Santos. Por isso que ele me deu a camisa do Santos ao invés do Brasil. Eu tenho Vai essa valer suspeita. mais, viu? Agora é o momento, né? Agora Vai é o valer momento. mais, graças a Deus. Obrigado. Nós queremos imensamente agradecê-los, né, pela presença, agradecer vocês de casa que estão nos ouvindo, nos vendo, e cada dinheirinho que vocês possam passar para essa campanha é importante, cada palavra amiga é importante, cada carinho, o coraçãozinho que você mandar é também importante, e compartilhar essa campanha também é muito importante, porque o Dudu é nossa inspiração. É isso aí. Obrigado, gente. A gente não pode esquecer também de mandar um beijo pro Thiago Lima, pessoal do Bioma. Com certeza. Vinícius, Muito que obrigado. arrumou a gente. Obrigado pelo carinho, pela dedicação, por deixar a gente mais ou menos. E apoia vocês também, né? Thiago nos apoia muito. também. Obrigado, ótimo. Thiago. Obrigado. Thiago Muito Lima, obrigado. sensacional. Ele falou com a gente hoje. Gente, um beijo para vocês que estão em casa. Até mais.
Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Obrigado. Eu.